Bom dia, pessoal, agora oficialmente. Hoje a intenção é fazer uma revisão. Semana que vem tem a prova, e para quem ainda não fez a tarefa, que era tanto a resenha quanto o trabalho sobre o jogo, né? Cada um deles vale 2 pontos. Então, ou se alguém quer trocar ainda, fiz diferente e tal. Então, tem a oportunidade ainda de poder trocar, mas tem que me avisar. E colocar para vocês, vou mostrar ali que praticamente hoje é nosso último encontro. A gente, quando começou o semestre lá na faculdade, todos nós tínhamos uma expectativa em relação ao conteúdo, à turma e assim por diante. Mas foram fatos que não sob a nossa gerência, né? Que foi a questão do vírus, o pessoal de ficar em casa, essas coisas todas, e nós tivemos que nos adaptar à aula desta forma, do jeito que foi, desta forma, né? E passou rápido, inclusive, né? Esses 3 meses e meio, 3 meses que estão acontecendo as coisas, né? Se levou desta forma, e próximo semestre vai começar em agosto, praticamente, e a expectativa que retornemos em sala de aula. Existe um pensamento que vão liberar a partir de agosto, ou pelo menos metade de agosto, só que as formas como vão liberar a gente não sabe ainda, né? E não depende da faculdade, não depende da gente. Tipo assim, uma turma tem 30 alunos, metade da turma vem antes do intervalo e metade vem depois do intervalo para dar a mesma matéria, para não ter um acúmulo de pessoas. Então, existem várias ideias nesse sentido, né, de poder não ter muitas pessoas e que ninguém sinta realmente prejudicado, né? Mas é o que tem, não tenho muitas outras ideias em si, né? É o momento que nós estamos vivendo, que nós temos que nos adaptar, e também não podemos entregar para ninguém, né? Temos que seguir adiante, certo? Bom, mostrando para vocês, hoje é o dia 10, né? A questão, como eu tinha comentado, o pessoal pediu fazer uma revisão aqui em função desta data aqui, porque semana que vem é a questão de fazer o planejamento e depois direto já é a avaliação. Esta avaliação, a V2, se comportará da mesma forma que foi na AV1. Vai ser no sistema, eu vou deixar das 8 da manhã à meia-noite, né? Claro, se deixar um pouco antes, se eu não me engano, na última vez eu deixei a partir da meia-noite mesmo, e vocês estavam fazendo a prova, tinha gente fazendo prova 1 da manhã, 2 da manhã, cada um, não tem problema nenhum. Mas, a princípio, das 8 da manhã até a meia-noite, né? Às 23h59, pode fazer sua prova. E lembrando, tiveram 3 pessoas que provavelmente fizeram a prova juntos. Eu tenho o sistema ali que diz a hora que vocês entraram e a hora que vocês saíram. Então, cuidem isso, cada um faça a sua prova, seu conhecimento. Eu sei que é importante, legal compartilhar, mas nesse momento não é esta a intenção, certo? Então, dia 24 é a prova e faz a prova. 48 horas depois, então, assim, lá no final de semana, foi uma prova na quarta, na sexta e sábado, eu já estarei divulgando, vai estar no sistema qual é a nota e se passar, até pela presença. E dia 1º tem a V3. Como é que vai se comportar isso? Aí, quem tirou abaixo de 7, vem fazer a V3, estudo, etc e tal, e antes de começar a prova eu faço uma nova revisão, né, justamente pegando, olha, tu errou por causa disso, tal, cuida isso, faz aquilo, então faço antes da prova e libero a prova no sistema, e aí tu tens aquela manhã para terminar a prova ali de AV3, já dá o resultado no mesmo dia, certo? Então, dia 24, a V2, das 8 à meia-noite, individualmente. Depois, se alguém ficou abaixo da média de 7, dia 1º tem a V3, que é um provão, né? E 10 questões, e faço a revisão ali sobre a V2 neste dia aqui,
certo? Este aqui é o planejamento de jogo, no qual já expliquei a aula final agora de maio, né? Vocês vão criar ou fazer uma atividade, vão fazer uma variação de um jogo, né? E vocês vão ter que escolher a idade, e é assim, ó, não é a faixa etária. Eu debrucei bastante tempo sobre isso. Ah, não é de 5 a 10 anos a atividade? Não. Vocês têm que escolher a idade. Se é criança de 5 anos, o formato da atividade é para aquela idade. Uma criança de 10 anos de idade tem outro pensamento, outra forma, outra dinâmica de grupo. Então, vocês vão ter que escrever para crianças de 10, crianças de 5, adolescentes de 15, né? Adolescentes de 17 anos, ou aí sim pode, adultos ou idosos. Não precisa botar idade, pode só adultos ou idosos. Mas criança ou adolescente tem que ser idade. E o ambiente não é quadra. O ambiente é educacional, que aí pode ser escola, pode botar escola, em vez de educacional, pode botar escola, mas aqui tu pode estar dentro de uma escola esportiva, é um ambiente educacional, né? Tu pode estar dando um curso de pós-graduação e fazer uma atividade para adulto, ambiente educacional, certo? Então, quer botar escola, não tem problema, ambiente educacional, não tem problema. Pode ser numa empresa, pode ser num hospital, pode ser em turismo. Ah, eu posso botar um ônibus, ou pode botar trem, pode botar avião, posso botar navio, não tem problema. Hotel, não tem problema. O que eu preciso? Eu preciso que, para eu avaliar, era saber se aquela idade e aquele ambiente estão condizentes com aquele jogo, né, e organizado para isso. Então, eu preciso saber isso. Eu vou avaliar justamente isso. Se o jogo está adequado para aquela idade, naquele ambiente. Então, se botar faixa etária, me quebra aqui. E se tu botar uma quadra, uma sala, me quebra também. Eu preciso entender justamente isso, conforme eu expliquei lá na aula. Então, o ambiente é escolar ou educacional, turismo, aí pode colocar que era um ônibus, um trem, numa colônia de férias, pode ser no hospital, né? Pode ser uma clínica de crianças, de idosos, pode ser um lar de idosos. Então, eu preciso saber qual o ambiente para saber qual a idade de fazer isso, e essa atividade. E aí, mais uma vez, eu peço que essa atividade ela tem que estar organizada nesta forma aqui: nome, preparação, descrição e materiais. Tem gente que pode colocar, eu já vi, pega lá direto da internet, que tem outra organização. Não, eu estou pedindo desde o começo do semestre desta forma. Professor, O nome. Oi. tem que botar como que é o Oi. jogo. É uma variação, né? Tem que botar como o jogo é de verdade. Sim, sim. Tipo. Essa tu vai descrever o jogo, não só a variação. Tu vais escrever o jogo, Uhum. certo? Tá, Então, assim, fala. eu escrevo como ele é, como ele já existe e depois a variação. Não, não, não. Tu já vai escrever como tu vai fazer ele. Ah, tá. Já como tu vai fazer ele. Tá. Eu vou ler ele já como no teu pensamento. Então, aqui... Ah, mas eu criei o jogo, eu não sei qual é o nome que eu dou. O jogo é teu, tu pode inventar. Tu bota qualquer nome, não tem problema. É o nome como tu vai chamar ele. Então, pode ser tu mesmo criares. Preparação. Preparação é a forma para o desenvolvimento. Então, vocês podem colocar, os alunos estão sentados num círculo, eles estão em pé, ou eles estão vendados, eles estão com uma roupa de jornal, eles estão dispersos pelo salão, eles estão sentados em cadeiras, estão enfileirados, eles estão... Como eles estão, que preparação estão? Tem vendas, estão com balão, né, são todos pintados de verde, estou todo com a máscara do Moraes, como é que está a situação, etc e tal. E aí, então, vem a descrição, que é o desenvolvimento da atividade. O jogo começa, e vai descrevendo as regras. Aí tem que ter o começo, o meio e o fim, ou seja, começa assim, o desenvolvimento, que é o
que vai acontecendo e se termina desta forma, certo? Não adianta, o jogo vai começar, pega-pega. O pessoal vai estar correndo pelo salão. Aí o jogo começa quando vai começar a pegar o outro. Tá, e aí o que acontece? Se pegar, tem a troca, um troca o outro, pega da mão, o que vai acontecendo ao longo do jogo para entender se aquele jogo é de acordo com a idade, aquele ambiente, etc e tal. E lembrando, pessoal, o jogo não pode ser de exclusão, porque foi tudo aquilo que eu trabalhei ao longo do semestre. O importante realmente é a ação em si que está fazendo. Se tu tirar fora aquela criança, ela não estará brincando, então ela não vai estar participando da ludicidade. Então, façam jogos ou variações de jogos, pode criar jogos, onde que todos devam participar, porque é justamente a criança participando, o adolescente participando, o adulto dessa idade participando, é que ele vai poder se desenvolver ou se autorrealizar, certo? Então tem que ter esta organização, nome, preparação, descrição e materiais. Se não tiver materiais, pode deixar em branco, não tem problema. Mas é a forma mais simples, que é nome, preparação e descrição. Até a gente pega da internet, coloca inteiro, um texto inteiro, e não está organizado nada, regra misturada com preparação, essas coisas todas. Eu estou pedindo que seja desta forma para não termos problema, certo? Se alguém já postou, tem 17 postados de 30, só pede para depois para eu abrir novamente. Eu postei ontem, dá para editar ainda, né? Tá, Dá pra editar. sem problema. Feito. Desses jogos antigos e jogos atuais, certo? Que fechou ontem, se eu não me engano. A ideia qual era? Fecha hoje, ó. Mas já fechou. Fechou hoje à meia-noite. Qual era a ideia? É relacionar os jogos da época de vocês, né? Não que sejam jogos antigos, que vocês sejam antigos, mas jogos da época de vocês, ou jogos dos pais, etc e tal. Como é que era a forma que eles brincavam? Que tipo de brincadeira era? Mais ou menos nesse sentido aqui, não tinha uma coisa fixa, né? Mas tinha alguma relação. E como é que hoje são os jogos? Como é que a gurizada brinca, a questão do brincar, a idade, fazer essa relação, certo? Então, eu li uns que eram bem legais, falaram do tempo que eles brincavam na rua, subiam em árvores, faziam essas coisas todas, a gurizada fica mais dentro de casa. Então, fez uma relação em função da forma como estão brincando, beleza? Outro, e relacionou com... Tinha muitos amigos e vê que o filho não tenha muitos amigos, né? São mais distantes. Então, fez uma relação em termos de amizade, tem outros que fazem relação em termos de aproveitar espaço, tempo e assim por diante. Então, não tem uma coisa fixa disso. Mas tem 2 ou 3 que colocar, os jogos da minha época era isso, isso. O jogo atual é isso, isso. Tá, mas qual é a relação disso? Certo? Traz alguma coisa de componente importante de discussão, de análise, né, em relação à forma de brincar, a própria ludicidade, a amizades, essas coisas todas. Essa era a intenção. E encerrado em termos de planejamento de aulas. Em relação às tarefas e a V2, a V3, alguma dúvida? Ô, professor Cássio, referente ao planejamento do jogo ali, tá? Botar assim, tipo, crianças entre 10 e 11 anos, seria uma faixa etária ou pode ser Bota 10, ou põe 11. 10? Tá, então vou ter que editar É o um meu. colégio, claro, em uma mesma turma tem crianças de 10, 11 anos, pode ter E um outro repetente. Algumas elas entram geralmente sim, tipo 10 anos está relacionado ao quinto ano, ensino fundamental, séries iniciais. O sexto ano, que tem 11 anos, já é fundamental, séries finais. Já é até uma quebra, então já para não ter problema certinho, coloca já a idade. O ruim é quando coloca de 5 a 10, a partir de 7 anos. Aí eu não consigo definir. Aí eu pego a partir de 7 anos, 7 anos. E aí, às vezes, bota uma atividade ali que... O meu jogo eu pensei o ambiente praça pública, né? Por isso que eu botei entre 10 e 11 anos, que sempre tem crianças meio variadas, né?
É que 10, 11 anos ainda está tranquilo, porque na mesma correria, né? Sim. Agora, fazer faixa etária... Não, tem gente que colocou direto, pegou da internet, copiou direto, não acho que não teve nem aquela coisa de escrever, de pensar, de organizar a atividade, né? Então, Ah, não, que a gente faz, né? meu jogo foi um jogo que eu fazia muito na infância, que eu não vejo ninguém fazer. Mas é um jogo de 10 anos atrás, então, tá bom. Bem legal, bem legal. É uma É. variação, na verdade. Legal. É legal conhecer jogos diferentes. Outra coisa, antes de a gente entrar na questão da revisão, vocês devem estar sabendo do professor Moraes, da cirurgia dele, etc e tal. Ele está super bem, está no quarto agora, né? Ou quem não soube, né? Repentinamente, o Moraes descobriu que estava com tumor na cabeça, no cérebro, né? E isso foi na quinta-feira, sexta-feira foi a confirmação, cirurgia na segunda-feira de emergência, às 7h30 da manhã, e foi super bem a cirurgia, sem trauma nenhuma, o médico disse que foi perfeito, o local foi super de acesso e tal. E ontem, já às 4h30 da tarde, ele foi para o quarto, ou seja, em termos de recuperação, é muito bom, porque o pessoal, eles estavam achando que quarta, final da tarde, ou quinta-feira, final da tarde, talvez ele saísse da UTI, né? Não, já na terça de manhã já disseram para ele que já estava legal, e a terça de tarde já foi para o quarto, conversei com ele, com imagem ainda, né, a gente fez, né, pela internet, e ele está super bem. O corte dele foi frontal até a parte mais distal, atrás, aqui foi inteiro, assim, mas ele está super bem, está conversando, está numa boa, mexendo, fazendo piada e tal. Claro, emotivo em vários momentos, mas está super bem. E ele deve deixar o hospital por volta de ou sexta ou até sábado, retornando para casa. Isso é legal de ver, ainda mais ele com vontade de perguntando como é que está a faculdade, preocupado em fechar o semestre, essas coisas todas, porque foi muito repentino fechar o semestre. Estava preocupado com essas coisas, um tumor na cabeça, mas faz parte. Tá? A Rosa, que estava preocupada, recém chegou, estava falando do Moraes. Sim, eu Tá imaginei. bem? Tá, ele tá tudo certo. Bom, vamos lá. Em termos de revisão, né, para a prova. Na AV1, vocês fizeram aquelas questões relacionadas à ludicidade, recreação, lazer, tempo de necessidades básicas, tempo livre, né? Então, recordando, ludicidade é algo fantasioso, algo imaginário, né? Entra no mundo próprio, né? aquela situação que estou envolvida em determinada atividade. Então, eu tenho que estar dentro daquela atividade e viver aquele momento ali. Então, isso é chamado de ludicidade, que é algo lúdico que está acontecendo. E também é mesmo como estar assistindo um jogo, né? Como eu já disse várias vezes, está assistindo um jogo, seleção brasileira, ou do Grêmio e tal, tu está torcendo, por estar torcendo, você está acreditando aquilo ali, é ludicidade. Inclusive para os colorados, né? Quando está assistindo o jogo, estão acreditando, é algo fantasioso que vão ganhar a partida, que vão ganhar o Grenal, é muito imaginário, faz parte. Inclusive aquela parte que eu expliquei que vamos pegar da Copa do Mundo, o Brasil começou perdendo de 1-0 para a Alemanha, daqui a pouco fez a Alemanha fez 2, 3 e 4, em 3 minutos, 4 minutos, fez 3 gols. Tu ainda fica torcendo no final do primeiro tempo, dizendo assim, não, agora o Brasil fazendo início do jogo, faz um gol, mais um, quem sabe vai lá, tu acredita. Quando tu está acreditando, tu está torcendo, tu está no mundo lúdico. Quando a Alemanha fez o 5º gol, no início do segundo tempo, foi o 6º gol no início do segundo tempo, larguei de mão. Quando tu largou de mão, tu já saiu do mundo lúdico. Tu entrou já na realidade, não tem mais chance, não quero mais assistir. Eu não assisti mais o jogo.
né? Então, por estar envolvido, por estar ali naquele mundo, é ludicidade. Diferente de quando nós fazemos simplesmente uma dinâmica. Tipo, ali embaixo tem o Rodrigo e a Rafaela. Estão em dupla e eu falo assim, agora converse entre vocês dois para poder se apresentar. Tá? Deixa eu um tempo. Daqui a pouco, tá, agora, Rodrigo, fala um pouco da Rafaela. Rafaela, fala um pouco do Rodrigo. Fizeram uma dinâmica de apresentação, mas não teve ludicidade, porque simplesmente a Rafaela falou do Rodrigo. O Rodrigo, ele veio do interior, ele é grosso, né? Dedo estroncado, o cara não sabe falar direito, assim por diante, etc. E o Rodrigo, ao contrário, disse, não, educada, Rafaela é isso, é aquilo, etc. E tal. Ou seja, simplesmente apresentaram um ao outro e não teve algo lúdico, né? Tipo, se fosse tipo assim, a Rafaela fala do Rodrigo. O Rodrigo, se fosse um carro, seria um Mercedes-Benz. O Rodrigo, se fosse um animal, seria um ursinho. Algo já imaginário, algo aquele negócio todo. Então, tem que colocar o algo a mais. Vai brincar de correr. Agora, atenção, o Rodrigo vai pegar o pessoal. Beleza. E aí, tem que ter alguma coisa a mais. Então, tem que ter, vão agora, para crianças pequenas, a questão de são bichinhos, um pegar o outro, e assim por diante. Se for adultos, a própria questão da competição, do objetivo. Olha só, tem que correr, bater lá e voltar antes da outra equipe, que acontecer tal coisa. Colocar elementos que as pessoas ficam torcendo para a sua própria equipe. Quando eu estou torcendo para a minha própria equipe, eu estou no mundo lúdico. Então, está dentro do mesmo processo, certo? Então, a ludicidade é importante, por quê? Para a nossa vida. Tá? Ela desenvolve o lado psicológico, no sentido de estarmos dentro de um grupo, participando de algo, né? Tem objetivos, então eu estou ali dentro da situação. E no lado fisiológico, quando eu estou brincando, estou me divertindo, estou liberando dopamina, estou liberando várias endorfinas no meu organismo que dão sensação de prazer, né? Que dão sensação de estar gostando da situação. E isso aproxima as pessoas. E aí vem a parte mais importante, que é a questão do desenvolvimento dessa ludicidade em crianças, que é a maior forma de elas aprenderem. Elas estarem no mundo lúdico, fantasioso, que elas conseguem estar dentro da atividade e aprender diversas coisas. Da mesma forma, todo o desenvolvimento de sentimentos e amizades. Quando a criança brinca com outro, ela tem que negociar a própria regra, tem que dar opiniões e aceitar opiniões dos outros. Então, começa uma negociação. Por isso que é legal elas poderem brincar em grupos, porque isso pode acontecer. E mais que isso, desenvolve a empatia, que é se posicionar ou se colocar no lugar de outra pessoa. E isso, através da brincadeira, através do lúdico, é importante. Então, quais são as pesquisas que estão colocando ultimamente? Aquelas crianças que brincam com outras, conseguem negociar, se dão melhor no mundo social. Aquelas crianças que são mais individualistas, né, por brincar sozinhos, são mais individualistas, não conseguem aceitar muito os outros. E isso traz um grande problema em relação à empatia. Por isso o aumento de bullying, o aumento do que é meu, vou lutar por mim, assim, não pensa muito no social. É o pensamento de vida, né, que tudo que nós pensamos hoje vem da construção do ser, da identidade de cada um. Se eu vivo numa sociedade que é mais participativa, mais colaboradora, integrada, eu tenho o mundo visto desta forma. Aquela criança que está brincando individualmente, mas que não aceita os outros, essas coisas todas, que é ela, a visão de mundo é eu e minha família, é eu que tenho que me virar por conta própria, eu, né? E é o mundo que a pessoa vive, é o que ela acredita, né? Então, o brincar, ele tem questões psicológicas, as questões fisiológicas, né, e os relacionamentos que vai ter. Por isso que ela é importante, o ato de brincar, desenvolvendo a ludicidade. Certo? Mas em que momento acontece a ludicidade? No tempo livre.
certo? Ou seja, onde eu posso brincar é no tempo livre. Tá? Tempo de compromisso, que chama tempo de trabalho, é o tempo que tu está estudando, o tempo que tu está trabalhando, que tu está fazendo uma tarefa específica. Né? Vou pegar a Rosa tem um tempo que vai limpar a casa. Se não fizer isso, vai ter que pagar alguém para fazer. Né? Então, eu vou fazer. Então, ela vai fazer o trabalho, enquanto isso, né, ela não tem o tempo para brincar. Em termos de tempo ainda, nós temos de necessidades básicas, que é tipo agora, alguém tomou café da manhã, alguém dormiu, né? Claro, vocês estão acordados agora, mas teve o momento de dormir, que é uma necessidade básica para a vida, nós temos necessidade de dormir, nós temos necessidade de se alimentar, café da manhã, almoço, as coisas todas, necessidade de tomar banho, necessidade número 1 e número 2. Né? Então, são coisas, necessidades básicas da vida, e nesse momento, né, durante o número 1 e número 2, né, não tem tempo para brincar, no sentido, né, claro que a minha avó fazia, no número 2, ela fazia caça-palavras, mas estava até se divertindo. Mas a ideia é que tem tempos, e aí, então, quando não estou no meu tempo de trabalho e não estou no meu tempo de necessidades básicas, eu tenho tempo livre. E dentro do tempo livre, eu posso aproveitar ou não aproveitar. Se eu não estou aproveitando, ou seja, estou desperdiçando tempo, é ociosidade. E quando eu aproveito aquele tempo, é dentro do ócio. Eu vou assistir um jogo de futebol, eu vou jogar voleibol, eu vou desenhar, eu vou abordar, que é um prazer para algumas pessoas, e eu vou ficar na rede, né, lendo um livro, ou seja, dentro do tempo de ócio. Ociosidade é o tempo desperdiçado, o tempo que estava numa fila esperando alguma coisa, tempo que quer assistir um filme legal, vai na televisão e começa a trocar de canal porque não acha nenhum filme. Aí passou 15 minutos, desses 15 minutos foi uma ociosidade não aproveitada, certo? Então, dos tempos, acontece o lazer quando deixou suas obrigações e não está fazendo essas necessidades básicas, certo? E aí, o que é lazer? Lazer está voltado ao sentimento, que é o estado de espírito. Ele não é a atividade. E é o que é provocado pela atividade, provocado pela recreação que está fazendo ali, certo? Então, recreação é o momento e o que tu escolhes para desenvolver. E lazer é o que tu sente em relação àquilo. Vai te dar prazer ou não. Então, cuidado com isso, porque lazer não é a atividade, lazer é o estado de espírito, né? A sensação que ele está lhe dando, e recreação é o que tu está fazendo, é a atividade em si. Por isso que nós falamos recreação e lazer. A recreação pode levar ao lazer, né? Assim como alguém pode... vamos pegar aqui a própria Carla, né? Só estou vendo a Carla e o Rodrigo aqui, então vou mexer bastante com eles. A Carla, quando ela bota lá no Love Songs, né? Uma música romântica, aí é o tempo que ela está ali lembrando do amor, aquele negócio todo. É a sensação que a música está trazendo para ela. E a recreação é a mesma coisa. Quando eu estou fazendo uma atividade, aquela sensação que me dá é uma sensação de prazer, né, de ocupação sadia. Né? Então, a recreação é aquele entretenimento e o que eu vou sentir é o lazer. Certo? E aí, dentro da recreação, nós trabalhamos brincadeiras e jogos. A brincadeira é aquela sensação, é a questão lúdica, né, no entretenimento. Então, eu estou ocupado, brincando, ou seja, a ocupação eu vou brincar, né, de forma sadia, que é um entretenimento que vai provocar o lazer. E a brincadeira geralmente não tem muitas regras, em termos geral. E quando nós colocamos regras, nós chamamos de jogos, que tem objetivo, que tem uma leve tensão na realização desses objetivos. Né? Tipo, a Vanessa, ela pode pegar uma bolinha e jogar para cima, e ela pode botar uma regra. Não posso deixar cair essa bolinha no chão.
porque se começar a cair no chão, eu tenho que dançar na rua. Então a Vanessa vai estar naquela tensão, naquela... consegui pegar, e quando pegar, dá aquela sensação boa, que é o lazer, que curte isso. No exemplo do Rodrigo, o Rodrigo é atleta de voleibol, e ele desenvolveu, ao longo do seu tempo de atleta, que ele é competitivo. Não tem o simples ato de, vamos jogar uma bola de gude, tá, vamos ver, vamos jogar as ganhas. E ele se diverte desta forma. Se não tiver regra, não chega a dar o lazer. Então, cada um tem o seu momento, a sua forma de chegar àquela sensação de lazer. Eu, como também, por incrível que pareça, fui atleta de voleibol, e técnico de voleibol, e no jogo eu sou competitivo. Vai jogar War comigo, vai jogar dado comigo. E eu fico ligado no jogo, pensando em estratégias. No War é a noite inteira, pensando como é que eu vou fazer, jogar dado, e pensando, olhando os caras ali, estudando como que eles vão jogar, como é que pode fazer as coisas. Eu me divirto desta forma, quando estou jogando War, um vôlei, um futebol, alguma coisa nesse sentido, que provavelmente o Rodrigo também seja assim, porque ele também foi atleta, É que nem o Yarley. Yarley foi meu aluno no semestre passado. Então ele falava a mesma coisa, ele não tem um joguinho por joguinho, só para passar tempo, assim. E para ele chegar ao ambiente de lazer, aquela sensação, ele tem que jogar, ele tem que se envolver, ele tem que estar ali. Aí toda vez que ele faz um gol, que ele dá um drible, a sensação é fantástica. Isso é o prazer, a sensação para ele. Quando está jogando dado e tira um general, poxa, essa é a sensação, que ganha o jogo, essa é a sensação, faz cada jogada. Então, isso que é volante, o que importa. Então, o jogo, na pior das hipóteses, é uma brincadeira com regras, certo? Então, assim, dentro da recreação que nós estamos trabalhando, é jogos e brincadeiras, correto? Nesses conceitos, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa relacionada até à prova que fez, os exercícios que eu deixei? Porque agora vocês podem utilizar os mesmos exercícios para rever as mesmas questões da AV1 para pensar, e que as questões vão ser muito parecidas, são questões tipo ENAD. Tá tranquilo, gurizada? Tá. Então, agora, em relação aos perfis, nós fizemos jogos para crianças, jogos para adolescentes, que são jogos motores, jogos para adultos e jogos para terceira idade. Quando eu faço uma atividade para criança, ela se distingue um pouco do adolescente em função do mundo que o cerca e do conhecimento, A criança ainda está em maturação cerebral, maturação das suas ideias, e a ludicidade ela tem que estar envolvida na atividade, e não necessariamente dessa forma competição. Então, por isso se coloca bastante animais, se coloca situações do dia a dia ali para a criança brincar. E para o adolescente, já como ele está na busca da sua própria identidade, a questão é muito mais do ambiente em si, dos parceiros, ele está com um grupo, ele conseguir realizar, ele está participando da atividade. Então, se tu vai fazer uma atividade para criança, tu quer mais um mundo imaginário, porque é a forma como ela se relacionar. E o adolescente é justamente mais a participação dele no processo. Então, geralmente para adolescente, nós fazemos várias atividades de grupo ou atividades motoras para que ele esteja, eu estou fazendo, participo do processo. E geralmente adolescente, a gente faz atividades, isso é mais a experiência, de pequenos grupos. Não tem muita exposição para grandes grupos. Tipo, tá numa roda com 30 pessoas, vai pedir para uma pessoa no meio para ela dançar lá na frente de todo mundo. Alguns conseguem e outros não. E ficam indignados com isso. Então, tu fazendo atividades em pequenos grupos, tu consegue fazer que essa pessoa tenha uma maior expressão corporal, maior envolvimento, maior aceitação e assim por diante.
Adultos é o público mais difícil de trabalhar. Todo adulto usa uma máscara, coloca na frente, preocupado com os outros, que vai pensar, onde eu vou ir, né? Diferente do idoso. O idoso já viveu bastante, ele já sabe mais ou menos o que foi importante, não importante de sua vida, tem uma noção da importância da atividade, ele releva muito o que ele está fazendo, a emoção que está sentindo naquele momento. Ele sabe que o corpo não é mais importante, a aparência já não é mais importante, como o adulto ainda leva. Tem gente que leva meia hora para fazer o cabelo, porque é importante. O idoso já não tem essa preocupação, a criança não tem essa preocupação, né? Então, o que vale realmente é atividade e desenvolvimento. Para o idoso, tu faz atividade, às vezes não é qual atividade, mas é como eles estão fazendo a atividade que é importante. É que nem a criança. Então, nesse caso, não é qual é a atividade, mas qual é o envolvimento da criança naquela atividade. Por quê? É o que tu estás fazendo, é o que está gerando com aquela atividade, certo? E aí, depois da V1, nós fizemos ambientes. Se eu estou num ambiente empresarial, empresa, é um ambiente mais sério, né? Temos em termos assim de o que eu vou fazer ali dentro, tá? Tem o vídeo da aula de hoje para vocês assistirem quando vocês quiserem. Essa aula de empresa e educacional, o vídeo já, se vocês viram ou não, ele já está lá aqui, ó. Deixa eu ver, esse aqui já tem o vídeo aqui, vocês clicam lá depois, e vocês podem assistir quando vocês quiserem as atividades que eu fiz no período que eu trabalhei em empresas de recrutamento e seleção, né, que é um baita mercado de trabalho, né, se pagam muito bem e precisam de pessoas para fazer dinâmicas de grupo, precisam de pessoas para fazer atividades recreativas de acordo com a solicitação dos recursos humanos de uma determinada empresa. Então, quem é recrutamento, a seleção, ou um trabalho de recursos humanos, de integração, alguma coisa nesse sentido. Mas também vocês podem fazer projetos para empresas de médio e grande porte, essa é uma preocupação que elas têm nos últimos 5 anos, que não é somente voltado para a ginástica laboral, mas a saúde do trabalhador. E dentro da saúde do trabalhador está a cabeça também. Então, você pode fazer programações, ginástica laboral, atividades recreativas em circunstâncias e momentos diários, né, ou semanais. Vocês podem fazer escalonamento de atividades. Esse final de semana vai ter um trekking, um rafting, alguma coisa, ou uma vez por mês vai ter um churrasco, tal coisa. Tudo isso demanda de pessoas pensando nas questões sociais de integração da turma da empresa. É uma coisa, vocês podem trabalhar com isso. Eu fiz um projeto no Banco Província de São Pedro, no qual o Rafael Baptista, que é o professor da PUC, trabalhava a parte laboral, de ginástica laboral, e eu fazia as dinâmicas de grupo. Tá? E nos pagavam muito bem, foi um contrato de 1 ano, nos pagavam muito bem. E isso, grandes e pequenas empresas, as médias e grandes empresas estão se preocupando com a saúde do trabalhador, tá? Que é a influência mais do método de trabalho japonês, chamado Kanban. É uma forma de pensar sobre o funcionário. Então, existe como trabalhar com a empresa e a linguagem utilizada lá é relacionada com o empregador, né, o dono da empresa, o gerente, é que fazendo atividades de integração ou de lazer, libera essa sensação de prazer e envolvimento com a empresa, fazendo que a pessoa produza mais. Então, a linguagem deve ser produção. Tá? Um cara de bem com a vida vai produzir mais. O doente mental, o cara que não dorme, o cara está preocupado, o cara não sei o quê, ele vai produzir menos, e pode ter quebra na produção. E aí, de repente, tu vai ter que afastar esse empregado, e aí tem todo o recrutamento, seleção, treinamento, é muita perda de tempo, é perda de produção. Então, a linguagem de venda do produto de vocês, que é dinâmica, saúde, né, lazer, né, no ambiente de trabalho, tem que ser esse enfoque na questão da produção
e na qualidade de vida do trabalhador. Né? Tem muita coisa abrindo com isso e pagam muito bem. No ambiente hospitalar, nós já vamos discutir um pouco mais sobre isso, existe também focos de trabalho, porque desde a década de 80, né, quem viu do Doutor Estreia, existe como trabalhar com crianças no hospital, relaxando elas. Só que eu digo, vai além de criança, tem adolescente, tem adulto, tem terceira idade, tem o tempo que eles ficam lá dentro, tem no ambiente hospitalar, nós também podemos colocar em clínicas onde as pessoas estão lá há bastante tempo, são os internos, que ou problema mental, ou problema de saúde, alguma outra coisa, que ficam lá meses, né, que vocês possam trabalhar com isso com qualidade de vida, com lazer, com ginástica, essas coisas todas. Então, focar com essas dinâmicas de trabalho de grupo, que também, não por isso, eles pagam bem. Esse ramo tipo de enfermagem, eles pagam bem mesmo, certo? Turismo, que foi foco da aula de semana passada, deu uma parada com essa questão da parte financeira, as coisas todas, mas é uma coisa boa. Quem é que não gostaria de trabalhar no transatlântico, né? Fazendo atividades lá dentro? Isso é mercado de trabalho, e só de fazer um portfólio e vender te vender isso para a empresa, olha, eu faço dinâmicas, eu faço isso, eu faço aquilo, e os caras estão contratando, porque cada vez menos pessoas fazem essa questão com ludicidade. E quando foco no tipo de atividade, é atividades relacionadas a esporte. E dentro do transatlântico, o menos tu vai fazer a questão de esporte. Então, é a questão de brincadeiras que tu vai fazer ao longo da viagem, a questão brincadeiras com dança, brincadeiras na hora do almoço, né? E isso serve também para a hospedagem. Nós temos um foco, nós temos uma cadeia muito grande de hotéis na Serra. Olha quantos hotéis tem Gramado, Canela, e cidades, pode Bento, Caxias, onde que muitos dos quais, aos finais de semana ou em temporadas, contratam pessoas recreacionistas para ficar não só com crianças, mas fazer atividades, inclusive, com adultos. Então, isso são focos de trabalho que vocês também podem pensar em entrar com isso dentro desse ramo de recreação de ludicidade, né? E óbvio que aí é o prazer da atividade, menos competição e mais estar ali dentro, a questão de participação mesmo. Em focos educacionais é relacionar, né, as atividades com português, com matemática, com história, com geografia, ou algum contexto que queira educacional para a vida, que está ali trabalhando. Então, realizar dinâmicas de grupo recreativas com esses enfoques, com português, com matemática, né, e assim por diante, né? E todas essas têm mercado de trabalho. Porque quando a educação física largou um pouco o esporte e foi para o lado de academia, ficou uma brecha muito grande. As pessoas estavam procurando muito mais trabalhar com ginástica, com musculação, né, com ginástica laboral, e esqueceu muito isso. Então, tem uma carência no mercado para trabalhar com isso, né? Então, dá para ganhar dinheiro desta forma e muito bem. Certo? Isso? Dúvidas sobre os conceitos? Dúvidas sobre os ambientes? Não? Então, vamos lá. Vocês fizeram uma atividade que era empresa em ambiente hospitalar, certo? Agora era um hospital, mas sobre o hospital. E aí? Qual foi a emoção de vocês assistindo o filme Doutores da Alegria? Agora vocês têm que falar. Basura, bom dia. Eu Bom até dia. eu já conhecia mais ou menos, porque aqui tem um amigo meu, ele até chama de Gangue dos Palhacinhos.
que eles vão no hospital também todo sábado de manhã. E aí eu achei muito legal, porque no filme ele mostra bastante esse lado todo lúdico. Ele até faz uma brincadeira com o pato lá, que eu não lembro muito bem, mas que a criança fica, tipo, alucinada, sabe? Fica muito feliz. Até porque não é uma coisa normal do cotidiano dela, ainda mais dentro do hospital. Sim, ela tomando remédio, tá com coisas aqui, e como fala no próprio filme, né? O lugar onde a criança queria estar é brincando na rua com os amigos, só que Sim. ela tá ali, né? E pior, ela tá sentindo tudo que a criança ela adere, tudo que está ao redor. Tem o pai ficar preocupado, fica olhando para ela, fica falando com o médico, ela sempre está prestando atenção, observação, e ela vai recebendo aquilo ali, vai aglutinando aquilo ali, então não é a mesma coisa, tá? O que mais? Quando eu fiquei internado também, eu tive a presença de alguns palhaços lá, e o meu estado não era tão crítico quanto o do menino que estava do meu lado. E eles tratavam todo mundo do mesmo jeito. E, tipo, parecia que o menino que estava do meu lado não tinha nada, sabe? E aí era muito legal isso, porque tu tá no momento que tu precisa recuperar. E nesse momento tu esquece tudo que tu tem e vive o momento da alegria ali com eles. Legal, né? É legal, assim, da tua percepção que teve, né? Porque quando a criança realmente está brincando, ela está envolvida naquilo, esquece tudo que tem ao redor, vive aquele momento ali, né? Até fiquei preocupado quando tu disse, assim, que entraram os palhaços. Eu não sabia que o Rodrigo já tinha te visitado no hospital. Os palhaços. E o que mais? O que acharam do filme? Não assistiram o filme? Bom dia, professor. Bom dia. Em relação ao documentário ali, eu achei muito bacana. Eu achei uma mescla de um ambiente pesado de um hospital, mas a alegria do que eles conseguiam trazer para dentro do hospital. Achei muito legal a forma de como começou, da onde veio a ideia de trazer aqui para o Brasil Doutores da Alegria, que o cara lá colocou, tanto do pai dele lá no exterior, quanto a vontade dele de alegrar, de trazer uma forma diferente para as pessoas aqui, uma recuperação diferente. Isso. As coisas, tipo, o que aconteceu lá foi questão, lá nos Estados Unidos, inclusive, ele não queria nem entrar ele disse, eu que estou aqui na Broadway, quero... Não, e as coisas aconteceram. E, às vezes, talvez, algumas coisas não nos fazem sentido, mas quando nós desenvolvemos, nós podemos enxergar, ter uma outra percepção sobre diversos fatos, né? Então, só que não adianta eu ficar de fora, eu tenho que estar dentro das situações para dar até, às vezes, uma opinião, alguma coisa nesse sentido. Então, e veio isso acontecer com o pai, e falou, agora tem uma dívida eterna com este trabalho. E aí começou a aplicar no Brasil, mas de uma forma organizada, planejada. Né? Então eu falo assim, muitas falam assim, eu gostaria de trabalhar. Vai, te organiza, tem que ter tempo para isso. Não é uma, duas vezes. Né? Quando a gente vai trabalhar com idosos, ou com crianças carentes, ou a gente vai tanto para casas de recolhimento, ou de asilos, nessa linguagem, ou vamos para onde as crianças estão internadas, ou que ficam lá bastante tempo, casas de... Elas se envolvem com a gente. Quando tu faz uma atividade recreativa, tem a questão da emoção. Tu te envolve, né, com o idoso, com a criança, né, alguns adultos, e no hospital acontece a mesma coisa. A criança está carente lá por uma série de fatores, e tu te envolve com aquele trabalho, alguma coisa assim. E aí tu abandonou o idoso, abandonou uma criança, abandonou uma pessoa que está no hospital, a sensação é muito ruim.
E é isso que tem que cuidar. Então, se eu vou fazer um trabalho, alguma coisa, eu tenho que estar preparado para fazer isso, para fazer bem feito. Né? Então, é o que eles falam boa parte do tempo. Né? A pessoa tem que estar preparada, não tem como decorar as coisas, chegar lá e fazer as coisas, porque a gente nunca sabe como é que vai estar o contexto daquela criança, daquela família, daquele momento. Então, tu tem que estar preparado consigo, né? Que a vida lhe deu tudo isso, né? Quanto mais vocês fazem coisas, mais vocês estão aprendendo. Quanto menos eu faço coisa, menos eu aprendo. Né? Então, é esse sentido de estar lá. Então, o filme é muito didático nesse sentido, explicando a questão da entrada no quarto, como é que está a pessoa, às vezes os familiares que trabalhar. E dentro do hospital, tu pode trabalhar não somente com a criança ou os familiares, mas tem os funcionários, tá, do hospital, tem toda a parte administrativa, tu também pode trabalhar com isso. Óbvio que você pode trabalhar até com ginástica laboral, mas faz todo o processo mental importante, tanto que eles têm lá psicólogos, e tem departamento de recursos humanos. Dentro do recursos humanos, você pode entrar justamente para trabalhar essa questão, a importância da publicidade, a importância do lazer, a importância da saúde psicológica, da saúde mental. Então, um ramo de hospital hoje, né, ele é fundamental, tem na nossa sociedade e tem emprego para nós. Né, só que tem que estar preparado para isso. Certo? Eu vi que poucas pessoas participaram aqui, né, do seu comentário. Óbvio que tem uma questão na prova sobre isso, né, então, se quiserem participar mais, falar mais alguma coisa sobre Doutores da Alegria, senão ficamos por aqui. O filme, eu vejo ele desde 2005, quando saiu o filme, comprei direto o CD, quando saiu o filme. Senhor, Oi. É Rosa falando. Eu não conhecia esse filme. E para mim foi muito importante. Tipo, como é que eu vou dizer? Foi muito emocionante. Assim, tem coisas que eu assisti, eu chorei do início ao fim, de todos os episódios, né? Dos 10 episódios que tiveram, eu sou muito chorona, então, mas eu aprendi muito com isso. Eu acho que tem muita coisa que a gente acrescentou muito para mim como ser humano, com certeza. E o que vale justamente isso, né? O que está trazendo aquilo ali, tu te surpreende vendo, porque tu aprende porque eles estão no ambiente hospitalar. A questão da importância do sorriso, de brincar, de valorizar o seu tempo, de fazer as coisas com saúde, né? E tu ri, tu chora. Eu também, assim como tu, Rosa, propaganda do Zafari eu choro. Né? Uma notícia ou outra eu choro. Então, eu vendo esse filme desde 2005, eu vejo, agora tem 5 turmas de recreação. Né? Uhum. Dessas 5 turmas de recreação, se eu estivesse dando aula, eu estaria vendo com a turma 5 vezes. Imagina isso, 4, 5 vezes por semestre desde 2005. 15 anos assistindo, então eu assisti mais de 100 vezes e eu ainda me emociono. Aquele momento que a criança vem falecer, que o pai coloca a mão, né, dizendo que a criança pode, já sofreu demais, que já pode ir e tal, aquele negócio, aquilo repercute muito forte, né? Se antes que eu não tinha filha, eu já me emocionava. Aquele é o mais forte, assim, né? Sente, né? Então, tu sente isso. E tem outras atividades, tu rindo, também te emociona. Então, quando você está rindo, libera endorfina, libera dopamina. Então, eu acho muito legal a questão do documentário. É um filme nacional, aquele negócio todo. Mas aí ele foi bem organizado, bem feitinho e tal. Ele repete, vai. Então, assim, cada um ator fala diferente, mas serve para reforçar aquilo ali que não é fácil mesmo, né? Então, se foi... Oi, fala, Matheus. Não, eu ia dar o meu comentário, mas quando terminar eu falo. É que eu achei que já tinha terminado. Não, pode falar. É que eu achei legal que eles não trabalham com aquilo, né? É uma coisa voluntária. Daí,
Tipo, não é um emprego mesmo deles aquilo. Mas hoje, claro, hoje tem pessoas pagas, pelo menos, para coordenar, organizar essas coisas todas, né? Já tem profissionais. Então, é uma coisa que se pensar em termos de trabalho. A primeira coisa, óbvio, tu vai te interagir, tu vai lá trabalhar de graça, tu vai aprender, tu vai fazer essas coisas todas, não tem problema nenhum. Então, esse voluntário. Vocês podem ver, Então, se ligam ou não, um dos caras que estavam ali, tem vários, mas um dos caras, ele... esqueci agora o nome dele. Ele fazia um programa na Bandeirantes, no Canal 5, que tudo improviso. Ele era o cara do tudo improviso. Ele estava lá fazendo. Tem uma guria que está no Multishow, que faz trabalho com aquele carecão, né, que faz como se tivesse de mulher, que é uma guria lá do teatro, lá do filme, né? E tem vários que estão lá, são atores, essas coisas todas, estão lá de imersão, de trabalhando, essas coisas todas, vão surgindo oportunidades, né? E assim vão. E outra coisa que daí tipo, mostra que tem várias opções de trabalho que a gente nem imagina. Mais que imagina. Se tu pegar para eu estou falando aqui a palavra asilo, né? Mas essas casas, né, de recolhimentos, as casas esqueci o nome da expressão, mas olha quantas tem em Porto Alegre, vai na Zona Sul. Oi? Geriátricas? Isso, clínicas geriátricas, né? Tem um nome mais bonitinho, é casa esqueci como é que chama, né? Então, ali na Zona Sul, tu passa ali o shopping, né, o Barra Shopping, mas mantém a rua pela direita, que tem os clubes ali, só ali tem 4 clínicas, né, que a diária, estava ali a mãe de um amigo meu, a mensalidade é quase R$2.000. E aí tem lá pessoas que, além de cuidar da comida, essas coisas todas, tem pessoas que fazem atividades. E esses profissionais ganham lá 3.000, 4.000 por mês para eles ir fazer uma carga horária de 10 horas. 10 horas, 4.000, tá bom, né? Dá para te organizar, ou seja, e tem várias dessas casas geriátricas, clínicas geriátricas, aqui em Porto Alegre ou na região metropolitana, que pode trabalhar com isso. Grupos de terceira idade, poxa, as pessoas estão... O número de pessoas cada vez está aumentando. Óbvio que vão precisar de atividades para esse tipo de coisa. É que no momento que tu pensa só em academia, ok, mas abre o teu leque, tem outras possibilidades que vocês podem trabalhar. Então... Sério. Fala, Mariane. Eu tinha assistido esse filme há muitos anos atrás. E foi muito diferente a sensação que eu tive dessa vez. Porque quando eu assisti, eu era adolescente, né? E agora já com 23 anos, então já tive bastantes experiências para ter uma visão diferente, né? E uma coisa que estava falando era a questão do idoso. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu voluntariei num lugar aqui, que é o Lar do Cego Idoso. E a gente ia se apresentar com a Invernada, que é parte do CTG, né? Legal. E nós dançávamos, nós tocávamos. Tinha uma lá que era idosa, mas ela não era... Ela tinha problema na visão, né? Ela tocava violão e ela sempre queria tocar com a gente, queria que a gente ficasse mais tempo. E sempre que eu ia lá, eu tinha o banheiro porque eu começava a chorar. E eu não conseguia ter estrutura suficiente para ficar muito tempo, né? E ideia que é uma coisa que eu vou voltar a fazer agora e levar os meus alunos. E quando tu falou, me lembrou isso, me recordou isso. Então, assim, primeiro, parabéns, porque... por expor isso, né, e mais ainda porque conseguiu ver a diferença, né, porque à medida que a gente vai evoluindo, vai vivenciando as coisas, as percepções vão sendo alteradas, né, e se eu fico estanque, achando que eu sou tá bom, eu sou demais assim, e não me envolvo com outras tarefas, outras atividades, eu tenho novas experiências, eu fico fechado. Então, as coisas que eu vou vendo, filme de novo, eu gosto de ver filmes pela
3, 4, 5 vezes, esses caras sempre têm uma percepção diferente. Imagina o que tu sentiu agora, né, vendo aquilo ali com um outro olhar, e isso é legal. Tem um filme, um livro, principalmente aí, se vocês leram, chamado Brida. Rosa, nunca leu Brida? Não li. Tá? É legal, fala sobre isso. Eu li esse livro umas 4 vezes, em épocas distintas da minha vida. Né? O livro chamado de Richard Beck, né? Eu li 3 vezes ao longo da minha vida, sempre com percepções diferentes. Sempre tem uma coisa diferente, porque tua cabeça é diferente, tem essa percepção diferente. Então, legal que a Mariane falou ali, essas percepções diferentes, forma de pensar, essas coisas todas, assim, dá um acréscimo na nossa vida. Eu via de uma maneira legal, assim, quando eu era mais nova, né? Quando eu tava na adolescência. E agora eu vejo de uma maneira de como colocar isso no meu dia a dia também, tornar isso possível com as ferramentas que eu tenho. Eu não tinha essa percepção antes. Legal. Melhor ainda. Show. Bom, pessoal, a ideia, então, a proposta era essa hoje, de fazer uma recapitulação, né? E a preparação. O vídeo, como já demonstrei, aqui vídeo da aula, deixa eu só botar ele público, ok, então o vídeo da aula sobre a empresa educacional está disponível para vocês, certo? Eu vou fazer a chamada. Alguma outra dúvida, alguma outra coisa? Essa noite aqui, essa manhã. 4 horas, essa noite, 4 da manhã. Deixa eu botar aqui do lado. Não enxergo. Ok, me ajudem aí, tá? Eu não estou enxergando vocês. Ayrton? Não. Alex Fagundes? Não. Alex Xavier Noite? Bernardo? Não. Carla? Sim. Danri? Não. Davi Nunes? Presente. Presente, agora escutei tua voz. Eduarda Teixeira? Ontem de noite. Eduardo Langer? Não. Guilherme Malaquias? Não. Gustavo Lopes? Não. João Pedro de Souza? Ele estava ontem. João Pedro Mota? Professor. Oi. O Souza estava ontem, ele botou no grupo ontem. Quem? O Pedro Souza. O Souza? Isso, ele botou no grupo que estava ontem. Deixa eu ver. O Mota estava. O Souza não me lembro. Tá? Larissa, tá? Leonardo Rosa. Ele botou que tá ali no chat. Tá, o Leonardo Rosa, é esse que tá falando? Não, o Saul. Saul não, o Rosa não. Aí vem o Lucas Santarém. Não, né? O Michael. Mariano Kim. Matheus Ramos. Eu. Matheus Frucchi. Eu, sir. Michele. Os 2 Nicolas estão, né? Eu. Tamo aí. Rafael Lapa. Professor. Oi. Não, só o senhor me deu foto, mas eu estava aqui, mas trancou bem na hora. Quem é? É o Leonardo da Rosa Pereira. Rosa Pereira, tá. É que eu não enxergo. Como eu estou com a planilha do Excel aberta, eu não enxergo vocês. Rafael Lapa. Tranquilo, senhor. Não? Robert. Não? O Robert tá, ele mandou mensagem. Ele tá. Ele tá no Vanessa. Tá, o Rodrigo e a Rosa. Tem alguém que é da noite? Sim, eu, Rafaela. A Rafaela, tá. Deixa eu só
Ué, por que veio isso aqui? Deixa eu voltar aqui. Tá, Rafaela, recreação, noite. Rafaela, aqui, Rafaela. Como é que é teu sobrenome? É Zabô? Zabote. Zabote? Z-A-B-T. Isso. B-O-T. Então, uma presença aqui. Beleza. Tá. Ah, não sei por que tá pedindo para salvar. Deixa eu botar aqui. Tá, depois eu vejo. Alguma outra dúvida? Rafaela, alguma dúvida que teve daquele dia? A resenha? Isso. Sim, hoje eu vou terminar ela, de repente eu te mando antes. Tá, beleza. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês para a questão do Moraes. Ontem eu falei com ele. Tá? Falei com ele no hospital. Ó, estão enxergando o Moraes aqui? Ó. Parece mais Jesus Cristo. Parece Jesus Cristo. Ele está bem, né? Super bem mesmo. Feliz da vida. Que deu tudo certo, estava morrendo de medo. É complicado, né? Então tá, pessoal. Né? Não esqueça de ver o... Deixa eu só te atrapalhar. Fala, Rafael. Agora tu vai disponibilizar ali para a gente fazer essas alterações ali do trabalho ali dos jogos ali? Tu já tá me pedindo? Porque sim, acho que é para agora, né? É o... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Do planejamento do jogo ou jogos antigos? Isso. Não. Planejamento ali. Tá. Não, daí eu tenho que liberar 1 a 1. Deixa eu ver se dá para fazer. Bom. Tá. Configurações, eu tenho que liberar 1 a 1, daí pede. Se alguém entrou de novo, o Wagner. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer um complicado. Aqui. 10 de junho. Vou botar. A prova de vocês é 22? 24. Então, para eu poder corrigir, não, vou botar 22 para eu poder corrigir. Vou estender mais uma semana. Salvar e voltar. E vou tentar ver. Depois, Rafaela, 1 a 1. Então, a tua primeira já faço daqui a pouco, demora um pouquinho. E se alguém mais quiser trocar, me avisa, vou deixar já aberto aqui. Tem que fazer um esqueminha que eu tenho que fazer aqui para poder liberar. Então, é só me avisar, tá? Para não ter problema. Professor. Oi. Podia fazer para mim também, que eu vou dar uma editada. Tá, deixa eu ver aqui. Recreação amanhã, né? Recreação amanhã. A Rafaela é noite. Isso, a Rafaela. E noite. E tu é quem que eu não enxergo? Tô com a planilha aqui. É o Leonardo, professor. Leonardo da Rosa Pereira. Qual deles? O da Rosa Pereira. Rosa. Amanhã, né? Beleza. Alguém mais quer que troque? Abra lá. Pode abrir para mim também, Cássio. Quem é? Carla. Carla com C ou com K? C. Carla até da amanhã. Isso. Para mim então, também, senhor Day. Quem é? O João Mota, da manhã. João Mota, amanhã. Beleza. Então tá, pessoal. Agradeço a parceria de vocês. Né? Foi a forma de seguirmos esse semestre. Semestre que vem, a disciplina vai abrir de novo, esperando ter práticas. Vocês, quem quiser ser meu monitor para ganhar horas para se formar e ou fazer alguma outra aula prática, melhor. Então, vou estar à disposição de vocês. Correto?